Você que está nos assistindo, você termina o seu mês no vermelho ou no azul? A tua renda está toda comprometida no seu cartão de crédito? Pois é. Hoje, se você tem alguma dificuldade em saber como começar a investir, como poupar com segurança e você quer entender um pouquinho mais sobre liderança e investimentos, esse episódio é para você. Antes de eu apresentar meu convidado, que é super especial, eu vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe, empreendedora e a minha maior missão é de conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Gente, o Vini, né? É, Vini, né? O Vini é meu conhecido de anos, começamos junto no mercado financeiro e hoje tá te recebendo aqui, eu tô com meu coração assim que não cabe tanta alegria e tanta gratidão de ter participado de tanto sucesso da sua vida, de ver onde você chegou hoje e como você chegou, que é o mais importante. Então, assim, o Vinícius, ele é planejador financeiro, ele é um profissional certificado pela CFP, ele fez curso de liderança pelo MIT, ele é chique à beça e hoje a gente vai explorar tudo sobre investimentos. Vini, se apresenta, fala quem é o Vinícius Nascimento, o que faz e por que faz. Bom, primeiro, o orgulho é meu também, né? Porque não só cheguei, mas você chegou, nós chegamos, né? Acho que isso aqui materializa, né, o quão bem-sucedido e o quanto você evoluiu, mais do que na carreira, mas sobretudo como ser humano, como mãe, né? Quando eu te conheci, nem mãe você era ainda. Verdade. Então acho que talvez se você pudesse, com certeza, elencar aqui a sua maior conquista, você já disse na sua apresentação que uma delas é ser mãe, né? Verdade. Mas eu estou muito feliz pelo convite, muito satisfeito de estar aqui. A gente vem tentando, né, conciliar as agendas e sempre elas não se conciliam, mas hoje deu certo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, a Jaque já falou um pouquinho. Eu quero que esse momento seja um momento de muita reflexão, muito aprendizado, para que você, né, que está aqui nos acompanhando, possa sair desse vídeo com um pouco mais de conhecimento e informação do que quando você chegou aqui. É isso. Vini, conta pra gente da onde que surgiu o seu interesse por finanças. Para você que não sabe, o Vini é administrador, né? E como é que surgiu esse interesse por finanças? Por que falar de dinheiro? Na verdade, não surgiu, é aquela máxima, né? Às vezes ou você escolhe ou você foi escolhido. Então, acho que eu fui escolhido. Na verdade, a minha carreira foi para esse lado, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar em banco muito cedo. Minha primeira experiência em banco foi com 16 anos de idade, como estagiário. E de lá para cá é uma cachaça, né? Você vai realmente, é difícil você sair. Então, o mercado financeiro meio que me escolheu. Eu já estou nesse mercado aí, completei agora em agosto 20 anos de carreira, né, trabalhando no mercado financeiro. E óbvio, né, com o passar do tempo, dentro do mercado financeiro, você consegue fazer uma série de movimentos, né, e o movimento para especificamente o mercado de investimentos aconteceu na última década. Então, há pouco mais de 10 anos eu já respiro esse mercado de investimentos, seja como especialista, consultor e nos últimos anos também como gestor de equipes. Ô Vini, como bom taurino, você gosta de dinheiro. Adoro. Você viu que o tom até muda, né? Adoro. E assim, o Vinícius sempre teve uma boa organização financeira. Como é que você construiu o teu mindset para finanças? Sempre. Eu sempre tive uma boa organização, muitas das vezes até não tão intuitiva, mas eu atribuo muito também à educação que eu tive da minha mãe. Sim. A minha mãe, ela sempre me instruiu
a só colocar a mão onde a gente alcança, a só gastar aquilo que a gente tem de reserva. A gente estava falando antecipadamente, né, antes da gente começar a gravar, sobre ter algo para chamar de seu. Sim. Então isso foi incutido muito em mim ao longo da minha história. Então eu posso dizer que assim, eu para chegar aonde eu cheguei no nível de entendimento, foi muito mais uma construção primeiro educacional dentro de casa, para primeiro você aprender a prática e depois a teoria, né? Então hoje eu vejo que com o conhecimento teórico, muitas das coisas que eu já fazia, até não tão intuitivamente, já era pelos ensinamentos que eu recebia dentro de casa. Ai, que legal. E na tua opinião hoje, existe uma hora certa para começar a investir? Existe para quem nunca investiu? Porque para gente que já tem um certo conhecimento, a gente acaba muitas vezes, quando a gente fala sobre investimento, as pessoas que não têm nenhum conhecimento, que não sabem nem por onde começar, Certo. que ainda entende que a poupança é o melhor investimento. De uns anos para cá, isso mudou muito, mas muita gente ainda não tem uma simples noção de onde começar. Existe um momento certo, Vini? Qual é a sua opinião sobre isso? Existe um momento certo? Qual é a melhor maneira para começar? Então, o momento certo ele é muito particular porque tem muitas variáveis, né? Mas se eu pudesse fazer aqui uma recomendação, o melhor momento é sempre aquele mais cedo possível. Né? Porque em finanças, né, como matemática é uma ciência exata, o tempo é o seu aliado, mas ele também pode ser o seu inimigo. Então a gente vai falar muito de planejamento aqui, muito de antever o futuro, então o tempo ele é um aliado. Então quanto antes melhor. Sim. Mas nunca é tarde para se fazer nada na vida, né? No momento que a gente está discutindo tanto, né, que a gente pode ser quem a gente quiser ser, acho que em investimentos não é diferente, mas se a gente pode fazer aqui uma recomendação, quanto antes melhor. Sim, o dinheiro muitas vezes ele é visto como um tabu, né? As pessoas acham, tem algumas verdades, alguns mitos que falam, quem tem dinheiro é ruim. Então existe ainda uma crença limitante muito forte em cima do dinheiro e que às vezes a gente não alcança a prosperidade justamente porque a gente acha que dinheiro não é bom. E ele falou uma coisa aqui que é muito importante: dinheiro compra liberdade. Você pode ser quem você quiser se você tiver dinheiro e tiver um planejamento para isso. Vini, como começar? Digamos que você recebeu agora aqui uma Nutri, tá? Que ela está abrindo agora a agenda para atender pacientes, não tem uma renda específica. Você está falando aqui para profissionais liberais que não são CLT, então vai ter mês que, né, é aquela volatilidade. Qual dica você daria para uma pessoa que quer começar agora? Eu acho que a prática começa no pensamento. O melhor momento de começar é você parar, né? A gente acorda, você é mãe, a gente se preocupa com as contas que vão chegar, a gente se preocupa com as atividades que a gente tem que fazer, a gente se preocupa como é que a gente vai terminar o dia. E se a gente separar 5 minutos para poder colocar numa folha de papel, né, aquilo que a gente sempre pensou, mas a gente nunca teve a atitude, a iniciativa de parar, o melhor momento de começar é parando. Né? Coloca um freio realmente, reflete e coloca de fato no papel. Pode parecer um pouco clichê, um pouco redundante aquilo que a gente ouve, mas o básico precisa ser feito. E se ele for bem feito, a probabilidade de prosperar ela é muito alta. Então a melhor forma de você começar é primeiro parar. Para toda a tua rotina, para toda a tua esteira de atividades e coloca no papel a tua ambição. Coloca no papel onde você quer chegar, o que você quer ser. Só que antes de você olhar o futuro, você precisa se preocupar e priorizar o presente. Então, estabelecer o que você pode, o que você não pode, o que você quer, o que você não quer, as concessões que você vai abrir e não existe um valor, a gente vai falar depois aqui, um valor ideal. O valor ideal é aquele que você pode, porque independente do valor que sobrepõe a sua atitude e a sua vontade. Sim. Então o melhor momento é você parar e colocar no papel e depois executar, para que o planejamento seja bem sucedido. É muito importante para todo mundo, quando a gente pensar em poupar, primeiro a gente saber o nosso ponto de partida, né, Vini? Perfeito. Então, assim, hoje qual é a minha receita? E aí, qual é a minha despesa? Existe um valor, um percentual que você aprendeu e que vocês ensinam, que, sei lá, a pessoa tem que começar, sei lá, 10%, 30%. Existe algo, assim, pensando na renda total? Uhum. Então, se a gente pudesse separar as nossas receitas por elementos que compõem o nosso custo de vida, a nossa despesa, alguns estudos mostram que com moradia, por exemplo, você tem que
estabelecer ali não mais do que 30% a 35%, né? Porque a outra fatia da sua receita, ela vai ser com lazer, ela vai ser para guardar dinheiro, vai ser para você poder fazer algum evento extraordinário, enfim, etc. Mas isso tem muito a ver também com o que você estabelece de sonho e de objetivo, né? Para cada tamanho de sonho e de objetivo, é um percentual que você vai calibrar ali com o tempo, né? Eu acredito que entre 10% e 20%, se você consegue guardar por mês, é um excelente percentual. A gente sabe que isso é algo que é recomendado, mas muitas das vezes não é possível. Naquele momento. Naquele momento. Porque ao longo da nossa vida a gente faz muitos investimentos. Perfeito. Quando você paga um curso, quando você paga uma pós, isso é um investimento. A gente fez isso, né, Vini? A gente investiu no nosso conhecimento e que bom, foi maravilhoso. De repente, naquele momento eu não conseguia guardar dinheiro, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Então, essa dica que ele deu é muito importante, mapear os seus sonhos, né? Saber onde você quer chegar e dentro daquilo, ter planos, né, Vini? Perfeito. Curto, médio, longo prazo. O tempo, ele é um elemento importantíssimo para o planejamento, né? Por quê? É ele que vai, muitas das vezes, acelerar ou encurtar, né, aquilo que você precisa realmente ter como objetivo, né? Então, o teu planejamento, o fator tempo, ele vai ser um instrumento importantíssimo. A gente depois vai fazer aqui algumas simulações que eu acho que tangibiliza um pouco do que a gente quer dizer, né? Para como eu me vejo e como eu quero chegar, né? E quando a gente consegue tangibilizar, isso é um impulso, é um combustível para a gente. Agora, Vini, quais são os tipos de investimento? Digamos que eu tenho uma renda aqui total de R$5.000, tenho 10% para poder investir, então eu tenho R$500 para poder investir mensalmente. Quais são os investimentos mais comuns que hoje apresentam um bom resultado, um bom retorno? Eu sempre falo que o melhor investimento é aquele que vai fazer você ficar feliz, né? Dinheiro é para te dar tranquilidade, não dor de cabeça, né? A gente, quando fala de investimentos, parece que é um bicho de 7 cabeças e um dos motivos da gente estar aqui é quebrar esses mitos, desmistificar um pouco de que dinheiro é uma relação importante que a gente precisa ter desde a infância. Infelizmente, a nossa educação aqui no Brasil, ela não instrui dessa maneira, mas de toda forma, nunca é tarde para a gente poder começar. Então, o melhor investimento é aquele que vai ser para você. Por isso que saber o melhor requer um autoconhecimento. Saber qual é a tua tolerância ou aversão a risco. Porque todos os investimentos, por mais conservador que ele seja, ele tem risco. Isso é importante. As pessoas se deparam com essa palavra e têm medo. Não, eu vou perder dinheiro. Não. Só que risco requer escala. Então, numa escala de pouco risco a muito risco, vai ser um pouco desse entendimento que você vai concluir para começar a saber qual é a melhor aplicação para você poder realizar. E existem muitas instituições financeiras, hoje em dia com a internet você consegue ter acesso a blogs. Democratizou muito. Democratizou e desmonetizou. Porque além de você ter muito acesso à informação, é de graça, né? Sim. Então você hoje não precisa de dinheiro para você poder investir, né? Esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar aqui, né? Não precisa de dinheiro, muito dinheiro, para você poder investir. Por isso que eu comentei no início que você precisa de mais comportamento do que propriamente a matéria-prima, né? Então, uma vez entendendo o seu perfil de investidor, né? Se você tem um perfil ali mais conservador... Fala um pouquinho sobre cada perfil, Vini. Falo. Hoje, a gente tem 4 grandes rótulos que a gente pode chamar de perfil, né? O conservador, o moderado, o arrojado e o agressivo. Conservador, resumidamente, é aquele que não tolera qualquer tipo de risco. Ele prefere abrir mão de rentabilidade, mas saber que amanhã o dinheiro dele vai estar um pouco maior do que no dia anterior, do que propriamente criar uma expectativa e ter um resultado diferente do esperado. Então, o conservador eu quero realmente ver o meu dinheiro. Mas não quero ter risco de perder. Não quero ter oscilação. Eu não quero chegar amanhã e ter o risco de ver um valor menor do que aquilo que eu apliquei. Perfeito. Então, psicologicamente, finanças comportamentais é um elemento importantíssimo na hora da gente poder estudar investimentos. O moderado, ele é um pouco parecido com o conservador, mas ele tolera desde que seja um pequeno percentual da carteira, né? Já o arrojado, ele tem um apetite maior de ganho e basicamente na mesma proporção ele também tem um apetite a perdas. Sim. É aquele cara que já começa a pensar o seguinte: opa, eu tive uma queda nos investimentos, eu não vou me desesperar. É uma oportunidade de eu comprar um ativo mais barato e o meu dinheiro crescer mais rápido quando o mercado inverter. Sim. Assim como o agressivo. Esse é a vida louca.
né? Esse é vida louca. Muitas das vezes, o agressivo, ele tem o tempo como maior aliado, porque ele já sabe que aconteça o que acontecer, aquela parcela ele não precisa contar com ela. Sim. E em benefício disso, ele cria uma expectativa maior de retorno, consegue promover uma ampliação de portfólio e, com o tempo, eventuais perdas no presente serão compensadas com ganhos maiores no futuro. Sim. Então, se eu pudesse resumir, seria basicamente isso. Você vê que investimentos, eu dou vários exemplos assim, até dentro ali da nutrição, é muito a parte, se você for fazer... paralelos, é a parte comportamental. Total. É igual quando você passa ali uma prescrição alimentar e você quer que o seu paciente, o paciente chega lá achando que vai perder 10 quilos no mês. É isso. Não vai. Você não vai dobrar o teu capital que você investiu em um mês. Se você quer um alto retorno, ou você precisa de um alto risco, né, Vini? Perfeito. Ou você precisa de tempo. Exatamente. Né? Uma constância para que você tenha o resultado esperado. Me dá exemplos de tipos de investimentos para cada perfil. Tá e se você não conhece o seu perfil, super interessante fazer. Hoje, todas as grandes instituições financeiras, para você, acho que aplicar no acima de R$100, você não tem que preencher aquele API. Exatamente. Que é análise do perfil do investidor. Gente, a Jaqueline, Investment Advisor, está aqui ainda presente na minha vida. É isso aí, não tá tem no sangue. Está no sangue. Você preenche uma pesquisa, um questionário, e ali sai o seu perfil. É muito importante você mudar o teu mindset já para isso. Porque quando a gente começa a falar de investimento, a gente para de falar de coisas ruins, a gente para de falar que só paga boleto, sabe? É mudar o mindset. Perfeito. Dá alguns exemplos, Legal. Vini. Para o perfil mais conservador, a gente tem alguns investimentos mais tradicionais, como CDB, poupança, investimento de renda fixa em letras, né, das instituições financeiras, ou o próprio Tesouro Direto, né, os títulos públicos, que se tornaram muito conhecidos ao longo dos últimos anos. Né? E como a Jaque bem disse, são investimentos que não exigem um valor tão alto para poder aplicar, e isso fez com que o mercado se democratizasse e se desmonetizasse muito ao longo dos anos. Tipo, o CDB você hoje consegue colocar a partir de quantos reais? Assim, Vini? A partir de R$100. A partir de R$100, algumas instituições já a partir de R$1. Olha. Né? Então, depende muito da instituição com a qual você quer se relacionar. Mas, de novo, hoje, o principal foco das instituições é o cliente. Então, com base nisso, tudo que houver para simplificar e facilitar a vida de quem quer começar a investir, as instituições estão muito abertas a isso. Sim. Então, o valor não é muito uma preocupação. Sim. E poupança, Vini, ainda é um dos investimentos que são mais utilizados ou não? É um investimento, desculpa te interromper, o investimento mais popular, mais porque popular, é isso. A gente ao longo do tempo foi habituado é importante poupar. Mas o poupar não necessariamente está relacionado com o veículo poupança, o veículo investimento poupança. Você pode poupar guardando dinheiro no CDB, no fundo de ação, no fundo multimercado, num ETF, se a gente quiser, enfim, sofisticar um pouco mais aqui a conversa, num fundo de private equity, enfim. Existem inúmeras alternativas de investimento. E, de novo, aquela que mais cabe no seu perfil e no seu horizonte de tempo é aquela que melhor vai ser para você. Então, a poupança, quando a gente faz uma avaliação, a gente sempre cria como parâmetro o patamar de taxa de juro, né? Isso, eu queria chegar nesse ponto. Eu queria que você explicasse, Vini, quais são os índices mais importantes que todo mundo que tem investimento tem que ficar atento. Legal, bacana. O principal indicador é a inflação, é o IPCA. Por quê? É esse indicador que vai sinalizar se você está perdendo ou ganhando dinheiro. O fato da tua aplicação render 6% ao ano, como a poupança garante 6% ao ano, não necessariamente você está ganhando dinheiro se a inflação estiver acima desse patamar. Lembra que eu comentei no início que todo investimento tem risco, inclusive a poupança. Qual é o risco da poupança? Perder para a inflação. Então, se o teu investimento está superando a inflação, significa que você está ganhando dinheiro. Significa que todo o teu custo de vida está sendo corrigido e, além dessa correção, você está superando, ou seja, você está valorizando o teu poder de compra. Então, o principal indicador que a gente gosta de analisar é o IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e um outro indicador de referência, o benchmark, como a gente gosta de chamar no mercado, é o CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, que basicamente é a variação da taxa de juro. Sim. Então, parte dos investidores tem como referência esse indicador porque eu só vou estar
aderente, em linha com o comportamento do mercado, se o meu ativo livre de risco, que é a taxa de juro, que é o CDI, estiver em linha com os meus investimentos. Então, se eu estou igual ou acima do CDI, eu estou bem. Se eu estou abaixo do CDI, é um ponto de atenção. E aí você procura um profissional, especialista de investimentos, que vai poder te apoiar na recomendação. Gente, olha que legal isso, olha como é importante. Se você tem que seja R$1.000, R$100, R$150 parado na sua conta corrente e você não aplica aquele valor, o Vinícius acabou de falar, você está perdendo dinheiro. Não, Jaqueline, não estou perdendo, porque eu estou com R$100 lá na conta e os meus R$100 estão lá. Está perdendo, porque aquele valor não está sendo corrigido da inflação. Perfeito, exatamente. E isso é o maior ponto de atenção que todo investidor, ou poupador, ou usuário de investimentos precisa estar atento. Nossa, isso é muito bom. E assim, hoje o mercado financeiro, as grandes instituições, está tão democrático, né? Tão democrático que é o que ele falou. Hoje eu tô perdida nisso. A CDI hoje está quanto? 13,75. Olha isso. Então hoje, um investidor que é conservador, vamos lá, o investidor que é conservador e que está num fundo, né, conservador, que só tem títulos públicos federais, ele consegue ganhar por ano aí, em média 13,75%. Mais de 1% ao mês. Mais de 1% ao mês. Que é basicamente o que todo investidor que está iniciando busca ter, né? E aí vale lembrar que a nossa economia é cíclica, a política monetária do país também é cíclica. Há 2 anos atrás a gente tinha uma taxa de juros de 2% ao ano. Olha como o mercado deu um cavalo de pau, né? E de 2% ao ano, você hoje tem um patamar de 13,75% ao ano. Algumas projeções já mostram que a partir do ano que vem, meados do ano que vem, essa taxa de juros já volta a cair. E daí a importância da diversificação. Né? Ou seja, não só contar com um indicador para eu poder ganhar dinheiro. É importante eu não colocar os ovos no mesmo cesto para poder diminuir meus riscos e ampliar minhas chances de ganho. E aí quando você fala, né, você falou aí investimento, renda fixa, conservador, acho que isso ficou claro. Quando a gente pensa em alguém que tem um pouquinho mais de apetite ao risco, tipo, poxa, eu quero tentar ganhar, sei lá, 16%, 17%, 18% ao ano, o que você indicaria? Legal. A gente tem os fundos de ações ou as ações propriamente dita, né? Então, hoje você consegue, com pouquíssimo dinheiro, comprar uma fração de uma ação ou uma ação, né, onde você tem ali a expectativa de crescimento daquela empresa e acontecendo o crescimento ou algum evento que possa favorecer o mercado que aquela empresa esteja inserida, eu como acionista dela, eu lucro junto com ela. Então o conceito básico de ação é você ser sócio realmente de uma empresa com uma fração, um percentual dela. Então essa é uma primeira opção. Uma segunda opção, caso você queira delegar e não necessariamente acompanhar, porque você é nutricionista, médico, profissional liberal, mas você queira delegar, você tem os fundos, tanto de ações, mas também os fundos multimercados, que tem como referência superar o CDI que a gente comentou aqui. Então, com valores muito pequenos também, essa classe de investimentos ela é interessante porque ela não necessariamente aposta tudo em ação. Ela coloca uma parte em ação, uma parte em renda fixa, uma parte em câmbio, Sim. uma parte talvez no mercado internacional, né, com variação ou sem variação do dólar, que é um outro indicador também importante que a gente precisa estar sempre monitorando. Então, para quem tem um apetite maior de risco, essa seja uma opção interessante. E tem várias outras também, títulos privados, de crédito privado, onde você pactua uma taxa, mas tem um horizonte maior de tempo. E aí você não pode, né? Você até pode, mas quando você faz o que ela quis dizer, você pode resgatar antes do tempo, né? Porque a gente de mercado, a gente, né? Você pode resgatar antes do tempo, mas se você resgata antes do tempo, acontece o que a gente chama de negociação a mercado. Né? Que é o quê? Você trazer a valor presente o valor, o preço daquele papel que venceria daqui a 5, 10 anos. De acordo com a taxa de juros, você pode negociar esse título com lucro ou com prejuízo, ou ágio e deságio, como a gente costuma chamar no mercado. E aí é um risco de você não saber quanto que vai estar valendo esse papel. Por isso é importante de você, mais do que escolher o melhor investimento, mas escolher o melhor portfólio, a melhor carteira de investimentos. Você pode separar em
curto, médio e longo prazo. Você pode separar em investimentos mais conservadores, moderados e arrojados. Você pode separar por classe de investimentos. E aí você monta não só uma carteira, um produto, mas um portfólio. Então, acho que é basicamente esse o caminho. Ótimo. O Vinícius é o quê? Conservador? Moderado? Eu estou no momento arrojado. Você está no momento arrojado? Eu estou no momento arrojado. Você investiu em Bitcoin? Eu me ferrei. Eu investi em fundos que utilizam como referência os Bitcoin. Mas aí não só você, né, como o mundo todo, né? Porque, de novo, são investimentos que têm ali um grau de sofisticação e de privatização maior, né? É um mercado ainda muito incipiente, que requer realmente um apetite maior de risco, e ele também tem como referência o mercado internacional. Sim. E o mundo, né, enfim, dispensa comentários, está passando por um momento muito adverso. Então, consequentemente, por esse isso que mercado, teve essa oscilação. Essa oscilação toda. Essa oscilação. Mas, de novo, quando você encara, né, um mercado incipiente desse, ou algo, ações, você não tem que olhar para o mês que vem. Perfeito. É olhar para daqui a 10, 20 anos. Então, caiu, não desespera, deixa lá, as minhas bitcoins estão lá. Comprei umas outras, que eu não sei nem falar o nome, umas outras umas moedinhas. Criptomoedas. Umas criptomoedas, isso. Que eu fiquei estudando, eu falei, isso. Só que eu ficava assim, Vini, gente, mas isso não tem lastro. Tipo, não tem lastro, coisa esquisita, mas... Aí eu falei, mas eu vou. Já que você sabe que quando você estava falando, e aí eu quero falar para quem está nos ouvindo, né? Aqui, acho que mais do que entender de investimentos, a gente tem que entender da gente. Né? Porque o que é melhor para o outro não necessariamente é melhor para você. Você me perguntou, você é o quê? Eu sou arrojado, mas isso não é uma verdade absoluta e isso não me coloca no lugar maior ou menor do que ninguém. Por quê? Quando eu entendo de mim, quando eu entendo do meu perfil, entendo do meu momento de vida, entendo daquilo que me traz preocupação ou tranquilidade, eu consigo me empoderar, Sim. Eu consigo me apropriar daquilo que vai ser melhor para mim. E o sucesso é a consequência. Né? Então, mais do que entender de investimentos, é um convite para a gente poder entender de nós mesmos aqui. Né? E aí, hoje, no mercado, tem inúmeras facilidades para isso. Né? Sim. Ô, Vini, vamos... Põe aqui pra gente, aqui, Ricardo, aquela simulação que a gente fez. A gente fez uma simulação aqui mais cedo e a gente fez até pensando aqui na Previdência. E aí, para tirar um mito, né, muito importante, que é: você pode ser milionário se você quiser. Se você tiver tempo e constância. Disciplina. E disciplina. Hábito. Poupar é hábito, né? Assim como a gente acorda mais cedo, assim como a gente vai fazer uma atividade física, a gente vai para o nosso trabalho, a gente pega transporte público, a gente tem aquela vida que todo mundo tem. Se a gente conseguir inserir como hábito o poupar, né, o se programar, o se planejar, você pode ser milionário. Fala aí, Vini, Legal. Aqui é um simulador que a gente está utilizando, um simulador de mercado que está disponível aí nos principais sites e plataformas. Mas a gente fez aqui uma simulação. Hoje, uma pessoa jovem, né, de 25, 23 anos de idade, guardando em torno de 700, 750 reais por mês, por um período aí de tempo que o objetivo seria se aposentar aos 65 anos de idade. Olha que interessante, considerando uma rentabilidade média ao ano de 8%, lembrando que eu falei que hoje está em 13,75 para o perfil conservador. Sim. Mas considerando um cenário não constante, temperatura e pressão, a gente colocou aqui uma taxa de juros de 8% ao ano, um hábito mensal de R$700 por mês. Aos 65 anos de idade, se acumularia quase 3 milhões de reais e podendo transformar isso numa renda de quase 10 mil reais por mês de forma vitalícia. Aqui o simulador está considerando uma renda vitalícia e a gente obviamente está colocando um dos inúmeros instrumentos para poder guardar dinheiro. A gente não falou dele, mas aqui o exemplo que a gente trouxe é a Previdência Privada, na modalidade PGBL, que aí é um outro papo com o Nutri que a gente pode ter, para a gente poder explicar a diferença. Só falar sobre a Previdência, porque é um assunto bem denso, bem complexo. Bem complexo, mas basicamente aqui inclusive é um instrumento que pode te beneficiar na declaração de imposto de renda, dependendo do modelo que você faz. Se você faz o modelo simplificado, tem uma modalidade que é melhor para quem faz no modelo simplificado, e para quem faz no modelo completo, tem uma outra modalidade, que é essa aqui que a gente está simulando, que tem esse benefício. Então é basicamente isso. Porque olha só, quando ele fala desse benefício,
Ricardo, vamos supor aqui que eu tenho uma renda de 10 mil reais e eu coloco mais ou menos R$ 1.000 por mês. 10% do meu salário. Sobe aí e vê para quanto vai subir isso. Mas, aí, tá bom. Tá ótimo. Aí tá bom, tá bom. Em ordem de grandeza. Olha isso, gente, em ordem de grandeza. 4.632.947,53 reais. Ali considerando uma taxa de 8%. E o que é importante quando a gente pensa em previdência, quando o Vini falou que você consegue abater se a sua declaração for a completa, é que esse valor entra como se fosse um custo de um médico. Uma despesa dedutível, que a gente chama, né? Isso. Despesa com educação, despesa com medicamento. Óbvio que tem ali o limite da renda bruta que a pessoa recebe, mas ainda assim é um aliado. Ou seja, além de você guardar dinheiro, você paga menos imposto de renda no presente e absorve isso no futuro. Gente, informação é tudo, conhecimento Né? é dinheiro. Muito bom, Ricardo, obrigada. Vini, a gente, como fala com profissionais liberais, muitas vezes elas não sabem nem assim, elas saem da faculdade, educação financeira a gente não tem na escola, então a gente aprende realmente com a vida. Na faculdade a gente também não aprende muito isso. E as profissionais geralmente têm muito receio de como precificar a sua consulta. Você, como planejador financeiro, tem alguma dica que você pode dar para aquele profissional que é liberal e que tem um preço, digamos, que não vende produto, vende serviço? De novo, a gente volta para o autoconhecimento, né? Acho que a melhor forma de você precificar o seu trabalho é entendendo o que você investiu nele e qual é o diferencial que você tem para poder oferecer. É o que a gente brinca, né? Você tem que sair do bolo, você tem que sair do meio. Para você poder ir para o topo, você precisa, de fato, criar, inovar ou apresentar algo que te diferencie. E quando você vai se diferenciar e quando você tem consciência do investimento que você fez em você, você consegue estabelecer um parâmetro de precificação. É óbvio que aqui a gente poderia detalhar concorrência, média de mercado, Sim. uma série de outros elementos. Mas falando propriamente daquela pessoa que tem a capacidade de se precificar, primeiro, qual diferencial eu tenho? E segundo, qual é o investimento que eu fiz? Qual é a média de mercado? E com isso eu consigo estabelecer um target e não só virar refém da média. É isso. Né? Para que a tua profissão ela não seja banalizada. Você não pode ser mais um, você tem que ser você tem que ser a. E aí, consequentemente, o teu preço ele vai ser condizente com aquilo que você tem a oferecer. Então, eu colocaria 3 pontos. Né? Qual é o diferencial que você tem? Qual é o investimento que você fez? E investimento entraria faculdade, tudo, né? Investimentos entraria não só a formação acadêmica, mas as especializações, os cursos de extensão. Né? Hoje a gente sabe que todas as profissões têm esse aliado, né, de colocar cursos de extensão, que são cursos com curta duração, mas que você consegue elevar o que tem de mais moderno hoje na indústria de investimentos, na indústria de saúde, enfim. Então, acho que tudo isso precisa entrar na conta para que realmente você consiga traduzir quanto que você vale, né, e qual é o teu preço. E o teu cliente veja o valor e não só quanto custa, né? Perfeito, Vini. Entrando nesse ponto aí, o que é sucesso para você? Bom, sucesso para mim tem muitas definições, mas sucesso para mim é eu ter a convicção de que ninguém merece mais do que eu. A gente falou aqui de investimento, né? Só quem sabe dos nossos corres somos nós e quem convive com a gente, né? Os nossos parceiros, nossa família, né? E eu acho que definição de sucesso é você ter a consciência de que, cara, você fez o seu maior. Sim. Você entregou o teu máximo e por isso você merece ter aquilo. E tudo aquilo que você vê como consequência é reflexo daquele investimento e daquela convicção que você teve, de que você fez tanto que ninguém é capaz de merecer mais do que você. Isso é sucesso para mim. Nossa, isso é bem profundo, né? Isso é bem profundo, porque é uma questão de merecimento. Eu, se for parar para pensar, alguns anos atrás, eu acho que eu achava que eu não merecia as coisas. E a gente merece muito, gente. A gente não pode normalizar tudo aquilo que a gente faz, né? As horas anteriores que a gente acordou antes da média, né? Geralmente as pessoas acordam 7, né? Sem querer me vangloriar, mas eu acordo todo dia 5 horas da manhã, né? Quando as pessoas estão começando às 9, eu já acordei, eu já li, eu já meditei, eu já malhei, eu já fui no supermercado, eu já perguntei se a minha família está bem,
eu já vi se as minhas contas estão em dia, e quando as pessoas estão começando, eu já comecei. Só fazendo um paralelo, quem gosta de esporte, né, e se inspira em grandes cases de conquistas em esporte, certa vez eu estava lendo o Bernardinho, né, ex-técnico da seleção de vôlei, falando que a cada Olimpíada o objetivo não era só ganhar, o objetivo era merecer mais. Então, se no primeiro Mundial os jogadores acordavam às 8, no segundo, a gente já tem uma medalha, mas para conseguir o bicampeonato, a gente vai acordar 1 hora antes. Para conseguir o tricampeonato, a gente vai acordar 2 horas antes. Sim. Então, o sucesso é isso. É você ter a convicção de que ninguém merece mais do que você. Todo mundo foi para a Olimpíada, mas a seleção brasileira era a que mais merecia. Nossa, muito bom. O que você acha que é o maior sabotador do sucesso, Vini? É você achar que você não é capaz, de que você não merece, de que você já fez tudo ou de que você não é capaz de fazer o suficiente, né? A psicologia explica isso, né? A síndrome do sabotador, Sim. né? Isso acontece inclusive muito com mulher, né? A gente está discutindo tanto diversidade, pluralidade, inclusão das pessoas. É inegável, né? Não vou aqui falar de política, mas que existe uma dívida social Sim. muito grande na sociedade, sobretudo na sociedade brasileira, mas que as pessoas precisam de oportunidade. Então, quando você tem oportunidade, não se sabote. Agarre ela, porque você é capaz. E o primeiro passo para dar certo é você acreditar em você. Qual foi o seu principal sabotador, Vini? Que você acha que, assim... A idade. Na tua história? A idade, ela sempre tentou... A idade, a minha origem social, né? Eu não vim de uma origem social privilegiada. E as coisas aconteceram na minha vida muito cedo, né? Então... meu primeiro cargo de liderança executiva, a média de idade dos meus colegas eram 40, 45 anos de idade e eu tinha 32. E quando eu chego nesse universo, eu falo, caramba, só tem gente boa aqui, e eu me levei para um lugar de me esconder. E quando eu entendi que a gente precisava discutir o etarismo, Sim. Na sociedade, né? Que você não pode depreciar uma pessoa porque ela é mais veterana ou porque ela está começando agora. Porque antes da idade dela, ela é um indivíduo. Sim. Ela é um indivíduo capaz, que estuda, que se prepara e que pode ir tão longe quanto você. Então, acho que o maior sabotador somos nós mesmos, né? Sim. Por isso é importante você se informar, de você escolher as relações que você está estabelecendo e de você, de fato, criar a convicção de que você é merecedor. Porque você faz por onde. Você seleciona as pessoas que ficam perto de você, Vini? Eu assim, acho que a gente não tem controle de tudo, né? Uhum. Principalmente a gente que naturalmente se relaciona de forma espontânea, né? Uhum. Eu, por exemplo, tenho um time de 125 pessoas. Eu não posso escolher não conviver com essas pessoas. Né? Você tem um time enorme, né? Não só um time direto, mas fornecedores, stakeholders que tá ao teu redor o tempo inteiro. Mas eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que a espiritualidade também, independente da sua crença, é algo muito importante. Muito. Se pega alguma coisa. E eu penso muito de que as pessoas se afastam ou se aproximam naturalmente de mim porque eu faço bem. Eu não Sim. negocio com o que é certo. Não. Eu tenho princípios e valores éticos muito fortes, né? E eu acho que naturalmente as pessoas se afastam e se aproximam porque se conectam ou se desconectam, né? Mas sem querer romantizar muito, porque eu vou te responder em dois blocos. Mas é verdade. Naquilo que eu acredito e naquilo que talvez eu possa ter alguma gerência, né? Mas eu procuro, sim, me relacionar com pessoas que tenham algum nível de conhecimento maior do que o meu para que eu possa absorver. Se cerque de pessoas que são melhores do que você, né? Tenha essa humildade, né? Porque a gente é feito de gente, né? E se a gente se relacionar com pessoas que a gente consiga observar, que possam agregar de alguma forma, sem dúvida você vai sair daquela experiência maior do que quando você chegou. Então, acho que é um pouco disso. Sim. Eu comecei a reparar muito essa parte de... Napoleão Hill fala, né, assim, nos seus vários livros, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Acredito muito Eu nisso. também acredito muito nisso, e de uns anos para cá eu comecei a me policiar bem. Óbvio, é o que você falou. A gente não tem como, né? Imagina, você fala para um time de 120 pessoas, e assim, a história do Vinícius é uma história muito bonita. Ele realmente cresceu muito novo.
né, dentro dessa instituição financeira. Ele teve vários pontos para falar você não, e ele colocou o pé dele assim, eu sim. E uma das características que eu mais admiro em você é a servidão. Eu vejo, desde quando a gente era par, né, você serve. E eu acho que o papel de um líder é servir. Já que você sabe qual é a doença do século? A comparação. Sim. A competição adoece as pessoas. Sim. Você querer ser alguém se comparando com outro alguém faz você se cegar. Sim. Faz você, inclusive, adiar a tua chegada. E quando você chega, talvez você não chega com a sensação de felicidade. Sim. Porque não é se eu cheguei, é se eu tô feliz. Não é se eu tenho lá os 3 milhões de reais que a gente mostrou, mas é se a jornada, o percurso foi prazeroso, me fez feliz, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, da coletividade. Você falou de servir, né? Eu acho que o mundo, ele é redondo, dá voltas e tem atalhos, eu sempre falo. Não, o mundo é muito redondo. O mundo é redondo, dá voltas e tem atalhos. Então, não é sobre fazer o certo, é sobre como eu quero ser lembrado pelaquilo que eu fiz. Sim. E se você desejar negociar com o que é certo, prepare-se, né? O tempo ele vai te cobrar, a conta vai chegar, e é pelas atitudes do presente que você vai ser lembrado no futuro. São as atitudes do presente que vai fazer você abrir ou fechar portas para você. Sim. Né? Então eu me orgulho muito de estar aqui depois de mais de 10 anos a gente se encontrar. Sim. Mas olha quanta coisa boa a gente fez um para o outro, e por isso também estamos aqui. Verdade. Né? Ô Vini, quando você pensa assim, né, nos últimos, porque assim, você hoje é líder de uma grande instituição financeira, onde lucro é o que óbvio, toda empresa ela existe para dar lucro. Você tem uma equipe de 120 advisors, né? Como é que você, falando sobre competição, respeita a jornada de cada um? Porque a liderança antigamente era muito... Oi, o fulano já bateu a meta em não sei quantos %, você está aí ainda. Como é que você faz isso na prática? Excelente. É a capacidade de mobilização e de influência do líder, né? Sim. Essa é uma competência que não é fácil. Porque o que vai fazer você levantar todo dia é o Bernardo, mas o que vai fazer o outro levantar no outro dia é o dinheiro, o que vai fazer o outro levantar todo dia é um tapa no ombro, Sim. é um e-mail de reconhecimento, Sim. é o contra-cheque, é o salário. E como é que você faz isso? Como é que você uniformiza isso para um grupo tão extenso, né? Propósito, né? Quando você mobiliza por significado, você faz as pessoas encontrar uma causa maior, naturalmente o lucro acontece. Por muito tempo as empresas entenderam que ao contemplar um grande balanço, um grande reporte de lucro, significava que o cliente estava feliz. E uma companhia, seja ela de produto, serviço ou qualquer nicho, que tenha o cliente como o principal interlocutor para o lucro, o foco deixa de ser o lucro e passa a ser as pessoas. Sim. Pessoas, sejam elas clientes e colaboradores. E quando você entende que o resultado é consequência de uma gestão humanizada, o foco nas pessoas, entendendo o propósito de cada um, o que mobiliza, o que faz os olhos brilharem, o resultado é consequência. Parece algo muito romântico, mas não é. Porque quando você consegue gerar impacto positivo nas pessoas, as coisas acontecem e, de novo, ao terminar o dia, a resposta é sim. Para a pergunta, eu tô feliz? Acho que é. E é isso que te alavanca cada vez mais, porque é uma liderança diferenciada. Liderar é uma arte, né? E acho que é mais do que isso, é uma vocação. Eu também acho. Porque você precisa realmente gostar de gente, você precisa realmente entender que o teu dia é resolver problema, né? E se você não gostar de resolver problema, se você não gostar de gente, você vai ser infeliz de novo, né? E aí a tua infelicidade ela vai transbordar para uma cadeia de pessoas, né? Então é vocação mesmo, né? Vini, vamos falar agora um pouquinho sobre mitos e verdades sobre o dinheiro, tá? Tá bom. Vou falar aqui e aí você faz o seu comentário. Dá para ser milionário investindo apenas um salário mínimo? Dá. A gente já provou, né? A gente já provou até que menos de um salário mínimo. Dá.
Você só é investidor se você entender da Bolsa de Valores. Não, porque investimento não se resume à Bolsa de Valores, né? A gente já explicou aqui a diferença entre poupança e poupar. A gente já deu aqui vários exemplos de outros instrumentos de investimentos. E Bolsa de Valores é um caminho, mas não o único, né? Então não precisa saber de Bolsa de Valores. Viver de aluguel é muito melhor do que comprar um imóvel próprio. Aí depende. Essa não tem uma resposta clara, né? Vamos elencar em 3 de novo, né? Primeiro, o aluguel, você não tem algumas preocupações que você tem com ao ser proprietário de um imóvel, como principalmente a depreciação, os efeitos de mercado, né? Enfim, tem essas questões. Dependendo das condições de mercado, por exemplo, a gente estava numa pandemia agora. Quantos inquilinos conseguiram renegociar os seus contratos de aluguel? Quantos proprietários ficaram com as suas lojas em vacância, né? Ou seja, desocupadas, né? E quantos proprietários que estavam com seus imóveis desocupados, alguns empreendedores enxergaram na pandemia uma oportunidade e conseguiram alugar um imóvel que estava desocupado por um preço muito aquém da média de mercado. Por isso que depende. Tem inúmeros fatores, né? Tem outras coisas também que se perguntam, o que é melhor? Eu tenho 500 mil reais, compro um imóvel ou invisto em fundo imobiliário, por exemplo? Sim. Que é uma outra modalidade de investimento. Amo. Que a gente precisaria de um outro podcast para poder explicar o que é fundo imobiliário. Verdade. Né? Tem inúmeras variáveis, então, para essa resposta depende. Para essa pergunta depende, né? E depende do seu momento de vida, né? De novo, da sua finança comportamental, porque eu sou a pessoa que eu tenho que ter um lugar bastante meu. Eu tenho que ter um chão, eu tenho que ter um teto, não me importa, né? Então, tudo depende do que vai te fazer tranquilo e feliz. Exatamente. Agora, tem gente que prefere alugar porque não quer ter o trabalho de manutenção. E quando a gente também pensa na inflação, é super importante para um imóvel, porque, né, às vezes você fala, comprei o meu imóvel, ele varia, sei lá, 500 mil, agora ele está valendo, depois de 20 anos, 800 mil. Nossa, um super lucro, depende. Depende, né? Depende de quanto foi esses indicadores. A Bolsa de Valores, talvez se você tivesse aplicado 30 anos na Bolsa, você teria mais que dobrado o seu capital. Sim. Na poupança, no CDI, inflação, quanto que foi a inflação, né? Então, tudo depende. Tudo depende. Mas, em específico, essa é uma pergunta que ela tem muitas variáveis. Por isso que depende. Tá. Alugar um carro é muito melhor do que comprar um zerado na concessionária. Olha, aí a gente precisaria fazer conta aqui, mas eu me atreveria a dizer que, com certeza, alugar faria muito mais sentido, tá? Principalmente por esse mercado ter avançado tanto, né? Sim. Muitas startups, né, que criaram esse tipo de mercado, despertou no consumidor uma brecha que a gente não tinha, né? Por quê? Carro você já sai com ele desvalorizado, que é aquela máxima, né? Você já sai da concessionária depois de ter comprado um carro zero com ele desvalorizado. Tudo bem que agora a gente está num momento muito diferente. Nunca vi isso na minha vida. De novo, também seria uma resposta depende, mas vamos pegar a média, o histórico. Eu diria que alugar carro do ponto de vista financeiro, sem considerar outros elementos, como eu preciso de algo para chamar de meu, eu preciso ter a liberdade, eu preciso saber que a qualquer hora que eu estiver, eu não preciso entrar em contato com um intermediário, o carro vai estar ali, etc. Sem considerar tudo isso, só se a gente fizer a conta. Sem dúvida, considerando a depreciação, né, a desvalorização, os custos de manutenção, IPVA e seguro. E todos os imprevistos, bater com o carro, enfim, sem dúvida, alugar é melhor. Também acho. Você está alugando o seu? Ah, que legal. Tem um viés essa pergunta, vocês perceberam, né? Eu estava só querendo confirmar. Ela só queria confirmar para dormir mais tranquila hoje. Estudo e conhecimento são gastos. Não, investimento total, né? E é um pouco daquela pergunta que você me fez sobre a precificação da mão de obra, né? Sim. O investimento é aquele bem intangível que ninguém toma de você, né? É aquilo que te faz crescer como profissional, mas como indivíduo, como ser humano, com um olhar para a sociedade diferente, desde que você saiba usar, né? Então tem tanta coisa aí que não dá para chamar de custo, é investimento.
É engraçado, né, que tem algumas frases que a gente fica muito na cabeça da nossa família, que é muito cultural. E eu sempre fui muito estudiosa, assim. Eu E sei. estudo para mim é Você algo. já contou aqui que você morou fora, morou fora não, né? Você morou em Não, outro estado. é, Aí depois ela vai contar pra vocês a história é, dela, que ela, como é que chama isso? faculdade pública, Facu- morei em república. República, era essa a palavra, morou em República. República. É, tem muita história aqui. É, muita Um história. dia a gente vai trocar, vou te entrevistar pra você É, contar pros seus adoro. espectadores a sua história, porque eu sei. Você me entrevista, Vini. E assim, eu lembro uma frase que minha mãe falava pra mim sempre. E isso entrou na minha cabeça quando eu olho pro Bernardo, que é libriano, que me dá um nervoso, que eu pego a agenda dele, o material, tá tudo assim, ó. Eu falo, gente, estudo. Minha mãe falava, estudo é o maior bem que você vai ter na sua vida. Sem dúvida. Ninguém vai tirar o que você estudou, o seu conhecimento. Eu ter começado no mercado financeiro, aliás, me formei em relações públicas, fui para o mercado financeiro e hoje sou empreendedora. Nada que eu passei, eu joguei É, fora. tá tudo, Eu uso isso tá todos os empilhado na dias. sua mente, Está né? empilhado na minha mente. Então, estudo é o que ninguém te tira e é o que mais você tem que investir, mais do que em poupança, É seja isso lá no aí. que for, Em você, né? Em si próprio. né? E autoconhecimento, né? A gente veio hoje juntos falando muito sobre autoconhecimento. É, Eu acho que é uma busca que ou você faz por bem ou você faz por mal, é, né? é. Ou você busca o autoconhecimento no amor Ou na ou dor. você busca o autoconhecimento na dor. É verdade. O que o autoconhecimento para você, Vini, mudou na sua vida? Vini perdeu 25 quilos aí, Nutrist. É, olha aí, ó. Vou mandar um beijo pra minha Nutri Renata. Maturidade, né? Eu acho que tem um conjunto de coisas, mas maturidade, pra mim, eu entendi o recado, foi na dor. Que a gente veio conversando, não foi no amor, foi na dor. Mas o autoconhecimento, ele é a tua bússola. Ele é aquele passo que não é um passo em falso, né? A probabilidade de você acertar quando você se conhece, ela é muito maior. Sim. Você não vive no improviso. Sim. Você vive realmente na certeza. Então, o autoconhecimento, ele te traz tanta coisa boa, ele te traz paz de espírito, ele te faz pensar melhor, pensar mais no outro. É maturidade, é ótimo. Agora, pensando agora como investidor, Tá bom? tá? Qual foi a maior realização que money, que o seu investimento já te deu? Puxa. Ah, eu sei várias. Mas eu queria dar uma resposta assim mais... Eu acho que eu não vou dar uma resposta de valor. Perfeito. Eu vou dar uma resposta de representatividade. Ótimo. Né? Cara, poder ajudar minha mãe. Sim. Poder dar para minha mãe, cara, seja num período de reconhecimento, celebração ou emergência, é saber que ela pode contar comigo. A gente estava falando exatamente sobre isso ainda há pouco tempo atrás, né? Meu pai faleceu tem 2 anos e poder tirar minha mãe de onde ela estava, poder colocá-la próxima de mim, poder estar próxima, dar assistência e tal, isso para mim é o maior legado e a maior resposta de que poupar, investir e se planejar dá certo. Porque, de novo, transcende você. Não foi, cara, o carro dos sonhos, Não. a casa dos sonhos, mas assim, o que para o outro representa. Por isso que eu prefiro dar uma resposta não de mensuração monetária. E olha que ele poderia dar várias respostas de mensuração monetária. Poderia sim. Não é tudo isso. Mas olha como é muito mais. 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 Vini, antes de encerrar... Já? Sim. Que isso, mas passou muito rápido. Foi muito bom. Mas a gente vai para um outro quadro Tá que bom. não vai ser divulgado hoje. O nosso De Bola com Nutri é sempre às sextas-feiras. Antes de encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera de cá, ó, e deixasse um recado para inspirar pessoas, mulheres, homens, que queiram investir em si mesmo. Um recado, assim, de tudo que você falou aqui, o que seria o mais importante do dia? O maior recado é acreditar em você. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Não deixe que ninguém
seja capaz de dizer que você não é capaz, né? Então, acho que o primeiro recado para dar certo, o maior recado para dar certo, é começar de dentro para fora. É começar por você. E começando por você, ninguém vai te parar. Seja para investir, seja para liderar, seja para servir, seja para viver. Acredite em você. Que isso, gente. Rimou, né? Não foi proposital, a gente não ensaiou isso, né? A gente não ensaiou nada, amor. A gente não ensaiou nada. É. Bom, Vini, deixa suas redes sociais para quem Tá bom. quiser conhecer um pouco mais do Vinícius, do seu trabalho. Legal. Deixa sua... Vinícius Nascimento CFP no Instagram, Vinícius Nascimento no LinkedIn. Isso. Então eu tô lá no LinkedIn, tô lá no Instagram, compartilhando dicas de investimentos, comportamento humano, liderança, hábito, disciplina, máxima performance. Então, se você quer saber e acompanhar um pouquinho, segue lá. Gente, sigam e explorem ele mesmo, porque ele é essa pessoa linda por fora e por dentro. Isso, são seus olhos. E vou deixar aqui também o meu arroba, para você que não me segue ainda no Insta, é @jac.vidal, e o arroba do nosso podcast, que é @papo com Nutri. Lá no perfil vocês vão saber tudo que vai rolar nos próximos episódios. E fica aqui se você gostou do nosso bate-papo. Comenta se você quer ouvir sobre algum, né, investimento específico, seja previdência, seja fundo imobiliário, que é um mundo, né, Vini? Muita coisa. É uma forma de você ter um investimento que te dá uma rentabilidade mensal. Deixa um comentário que o Vini volta aqui para contar isso pra gente. Com certeza, vai ser um prazer. Tchau, tchau, Vini. Um brinde. Beijo. Um brinde.